Então, hoje nós vamos ter primeiro o Washington falando aqui sobre esclarecimentos oportunos e depois a Ângela falando da necessidade da encarnação. Vamos, então, iniciar fazendo a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, para aprendermos sobre a doutrina espírita, para aprendermos as leis de Deus de forma mais esclarecida, de uma forma mais compreensível. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam intuídos e auxiliados por esses espíritos que aqui com certeza estão. E que todos nós possamos aproveitar essa noite de estudo, de esclarecimentos, e no dia a dia, na nossa vivência, colocar todos esses ensinamentos em prática. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, primeiramente, o Washington. Esclarecimentos oportunos. Boa noite a todos. Com muita paz e vontade, aqui estamos todos nós juntos nessa noite de hoje, procurando estudar, aprender, entender e compreender um pouquinho mais dos ensinamentos que nós devamos assimilar na nossa caminhada, na nossa existência. Em todas as oportunidades que a gente puder e a nossa vontade ali estiver imprimindo, que a nossa inteligência e o nosso pensamento possa estar criando, imaginando, pensando e desejando cada vez mais nesse hábito, nesse uso tão imprescindível para o nosso crescimento, nessa nossa jornada. E são esses atributos que nós, espíritos, temos. E nós, espíritos, nós somos imortais. Fomos criados simples e ignorantes, mas numa jornada, num caminho de se instruir ao longo das existências, nos aprimorando, entendendo e compreendendo as leis naturais, as leis de Deus, e entendendo e compreendendo a si mesmo, a si próprio. Como espíritos, somos hoje o resultado de nossas próprias aquisições no decorrer das diversas existências. Então, todas as existências, experiências e vivências que nós tivemos e temos até hoje, são aquisições que não se perdem. São experiências e situações com as quais, de alguma forma, pelo nosso uso, pelo nosso livre-arbítrio, nós escolhemos, nós decidimos, nos aprimoramos e cada vez mais desenvolvendo a nossa capacidade, podemos cada vez mais utilizar esse livre-arbítrio, porque depende ele do conhecimento, do entendimento, do intelecto e do moral, trabalhando, funcionando para que ele possa ampliar. Embora a vida corporal impeça em parte a memória do passado, expressamos por meio das nossas tendências as aquisições de outrora. Nossos vícios, nosso caráter são expressões de nossas conquistas. Apesar de não lembrarmos tintim por tintim questões específicas das nossas existências anteriores, nós temos sim, instintivamente, algumas expressões, algumas inclinações para determinadas coisas, para determinadas atitudes, para determinados hábitos, para determinados conhecimentos. Quantas situações deparamos na nossa existência que é fácil aprender isso? Caramba, é muito fácil aprender essa matéria. Que facilidade. Parece que eu já conhecia isso. Isso não é por acaso. Isso não é uma questão química, fisiológica, que favoreça ao nosso entendimento em detrimento do outro. Nosso irmão mesmo, vindo ali da própria genética material, tem uma dificuldade nessa ou naquela matéria, mas tem uma facilidade numa atividade, em um ofício. Interessantíssimo isso. São as expressões que nós temos instintivamente, através das nossas conquistas e aquisições ao longo dessas existências, que vão estando ali presentes nessa nossa caminhada. Mas aqueles detalhes mínimos, aquelas situações, isso não. Isso ainda não está tão presente, tão assim latente, consciente no nosso dia a dia. Mas estão ali, junto de nós. Porque a cada caminhada, a cada passo nosso, nós ganhamos aquisições. E essas aquisições são nossas. Não se perde. Não é deixada, porque não são coisas perecíveis que a traça corrói e que o tempo leva, mas estão conosco nesse processo. E nossos vícios ou nosso caráter são expressões das nossas conquistas. Então o homem, o espírito que nós hoje somos, são nossas aquisições, são através do nosso esforço, da nossa atividade, do nosso empenho, do nosso emprego em agir. Trabalhando através do nosso esforço, seja pelas nossas paixões, pelos nossos interesses, pela nossa vontade, pelas nossas necessidades físicas, pela nossa força em querer trabalhar, querer conquistar,
querer compartilhar, e todos os valores e virtudes e adjetivos imprescindíveis para o nosso desempenho, com os quais nós vamos trabalhando e aprimorando, entendendo e compreendendo, nem muito, nem menos, mas na medida certa, no equilíbrio. E para isso, são as existências, são as oportunidades, é o nosso experimentar no dia a dia, nessa razão. Mas nós estamos no mundo corporal atualmente, nós aqui que estamos hoje participando desse estudo, dessa reunião, e aqueles que estão nos ouvindo pelas ondas de rádio, também estão participando conosco desse estudo, aqueles que estão participando através da rede digital, também estão escutando, entendendo, procurando analisar junto conosco aqui esse entendimento. Nós estamos encarnados. Mas também tem um mundo espiritual. Esse mundo espiritual com o qual nós estamos conectados, estamos interagindo, mesmo nós agora estando encarnados, utilizando essa ferramenta, esse corpo físico, esse corpo material, tão necessário, tão imprescindível para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e aprimoramento nessa jornada nossa, que é infinita, pois somos seres imortais. E Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá em 1865, traz essa obra e vem nos mostrar, através da sua capacidade objetiva, sua clareza, todos esses adjetivos imprescindíveis com a sua sabedoria, nos traz essa vida além túmulo. Os aspectos das situações dessa vida além túmulo, como ela se dá. Porque é prescindível nós também trabalharmos, acrescentarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento dessa vida além túmulo. Porque todos nós sabemos que nós nascemos e que um dia iremos fazer a passagem. E Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que nós vamos hoje estudar, ele dividiu o livro em duas partes. A primeira parte fala sobre a doutrina, e a segunda parte relata exemplos, 66 exemplos de situações relatadas pelos espíritos. E esses 66 relatos, ele divide em espíritos felizes, alguns relatos, espíritos sofredores, espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres. E nós hoje vamos analisar, vamos refletir em uma mensagem espontânea em uma reunião em que o espírito ali se manifesta. Eric Stanislas. Vamos aqui hoje analisar uma comunicação espontânea na Sociedade de Paris, em 1863, especificamente em agosto de 1863. Vamos analisar essa comunicação. Diz Eric: quanta felicidade nos dão as emoções vivamente sentidas pelos corações calorosos. Ó doces pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo derrame-se profusamente sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que experimentam os vossos irmãos de além-túmulo, na contemplação do amor puro que une a todos vós. Ah, irmãos, como o bem está por toda parte. Quantos sentimentos afetuosos, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a semear sobre a longa estrada que ainda tendes a percorrer. Mas, igualmente, quanto vos será concedido antes mesmo de terdes adquirido direito a tais bênçãos. Assisti a tudo esta noite, diz Eric. Ouvi, percebi e aprendi. E também poderei, por minha vez, cumprir o meu dever, instruindo a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão, no infinito. Meus sofrimentos eram tão mais intensos que eu não podia corretamente dimensioná-los. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem adentrar impunemente. Amigos, como vós sois reconhecido, quantas forças pude aurir de vosso meio.
Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, aprendei, porquanto não podereis imaginar quantos frutos produzem as reuniões sérias de que participais. Os espíritos, que ainda têm muito a aprender, aqueles que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem estar entre vós, seja por uma circunstância fortuita ou por outra razão. Impressionados vivamente por um choque terrível, eles podem, e é o que mais muitas vezes acontece, podem voltar-se para dentro de si, reconhecendo-se, enxergando finalmente a meta a atingir. Fortalecidos pelos exemplos que lhes dais, vão então procurar os meios de sair do estado doloroso em que se encontram. Com uma imensa satisfação é que me faço intérprete das almas sofredoras, porque é a homens de coração que me dirijo, certo de ser ouvido. Aceitai, portanto, ainda uma vez, ó homens generosos, a manifestação de meu agradecimento particular. Eu de todos os nossos amigos, quem fizestes, talvez sem suspeitar tanto bem. Eric Stanislaus. Aqui uma comunicação desse espírito, dizendo, relatando o que ele sente, a percepção dele, a sua forma de olhar, toda aquela dimensão naquela reunião, que não só estava circunscrito àquela sala, àqueles participantes que estavam ali, mas muito mais além. Muitos outros participantes ali estavam. E ele relata isso, a sua condição, a condição dos outros e os benefícios que ali está se ocorrendo. E aqui continua. Agora, o guia do médium transmitiu a seguinte mensagem, após essa comunicação. Meus filhos, trata-se de um espírito que foi muito infeliz, porque esteve muito tempo desencaminhado. Agora, ele compreendeu seus erros, arrependeu-se e finalmente voltou os olhos para Deus, que ele havia desprezado. Não é a sua uma posição de felicidade, mas ele, por ela aspira, não sofrendo mais. Deus permitiu vir escutar-vos para depois ir a uma esfera inferior para ensinar, fazendo com que progridam os espíritos que, como ele, deixaram de cumprir as leis divinas. É a reparação que lhe é pedida. Poderá agora conquistar a felicidade, porque essa é a sua vontade. Aqui, então, observamos vários pontos que ele aqui relata, desde a sua compreensão, de ali entender e compreender alguns fatos, a sua predisposição em ajudar, em auxiliar, pelo arrependimento, pela reparação, mas observamos também aqui um ponto interessantíssimo, com os quais nós vamos adentrar ao nosso estudo, que é a questão do esclarecimento oportuno. No ponto aqui, quando ele fala, fortalecidos pelos exemplos que lhes dais, vão então procurar os meios de sair do estado doloroso em que se encontra. Aqui ele fala de todos aqueles espíritos que participam naquele momento daquela reunião, mas não tiveram a voz de se comunicar como ele, mas que ali auriu alguma coisa, algum esclarecimento oportuno que lhe fez entender, entrevir e entrar para si mesmo, para começar todo um processo de trabalho. Então, continuando aqui, vamos no livro aqui, O Céu e o Inferno, lá no capítulo 8º, as penas futuras segundo o Espiritismo. Vamos lá, aqui Kardec aqui apresenta um profundo resumo em 25 conceitos. E nesses conceitos, ali ele faz a representação da justiça divina. E nós vamos hoje ler e tratar, refletir sobre 6 conceitos desses 25, que tem a ver com essa lição, com essa questão que Eric trouxe para nós nessa noite de hoje. Vamos aqui, na primeira aqui, a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ele não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Como nós abrimos aqui o estudo falando, nós somos hoje a aquisição de tudo que nós
viemos visitando, viemos experimentando, vendo, entendendo e se relacionando. As nossas aquisições, os nossos hábitos, eles vão se concretizando, se materializando na nossa atitude, na nossa perspectiva de vida, de mundo, de quem somos nós. E com isso, com o nosso comportamento, podemos ir para uma direção feliz e para uma direção infeliz. Ir por uma escolha bem-sucedida e por uma escolha mal-sucedida. E nesse processo, nós sabemos que tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado para todos nós. Se até pouco tempo, se antes, nós tínhamos um pavor, um medo da morte, hoje compreendemos que não existe a morte. Existe sim a desagregação do corpo físico, mas não a morte do ser imortal do espírito. Se hoje nós compreendemos que existem as paixões, e as paixões fazem a gente mover, querer conquistar, querer ter, mas nós hoje temos o entendimento de que é necessário o equilíbrio. Porque tudo pode ser bom, mas vai depender do equilíbrio, da medida, não ser muito e não ser tão menos. Porque se nós não tivéssemos medo da morte, nós estaríamos sempre sujeitos a perigo, a risco e de finalizar, terminar a nossa vida corporal, essa oportunidade que nós temos. Então o medo faz necessário, mas não excessivo, na medida certa. Ao passo, se não tivéssemos o medo, jogaríamos em qualquer situação e para que ter medo? Vai ter outra oportunidade e estaremos queimando fase em fase, mas se está aproveitando cada oportunidade, cada página desse livro infinito que é a nossa vida, que é a nossa caminhada. Então, observamos aqui que as aquisições que nós temos, as perspectivas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas virtudes, são aquisições nossas. E aquisições que são adquiridas no dia a dia, na vida e na vida, nas existências. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. Porque é um processo contínuo a nossa existência. Não existe interrupção. À noite, ou no momento de repouso do corpo, o espírito não fica inativo, parado, esperando o corpo carregar as baterias para depois agir de novo. Não, nós somos independentes. E cada vez mais, quando vamos entendendo e compreendendo as nossas potencialidades, mais independente nós vamos ficando. Mais independente com equilíbrio, com bom senso, com a medida e com a capacidade de conhecer a si mesmo e analisar e expressar as nossas potencialidades de espírito, através do nosso desenvolvimento. E continuando aqui, no segundo item, Kardec diz, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Observamos, então, o quanto é importante o nosso esforço, o nosso emprego intelectual e moral na nossa caminhada. São a expressão, o trabalho no intelecto e na moral que nós vamos ganhando aquisições para a nossa jornada, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, observamos que através do esforço do espírito, através da sua vontade, do seu desejo, da sua conscientização do estado que se encontra, do que ele almeja e deseja ser, é que vai fazer uma enorme diferença para que ele possa caminhar. E com esclarecimentos, com apoio, como diz, o bem está em toda parte. Basta a cada um de nós olhar, escutar o bem, aclamar ao nosso lado, nos dando força, nos incentivando para que possamos caminhar com mais segurança e firmeza e com lucidez. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou mais que possui o espírito. Aqui observamos algo interessantíssimo, que quantas vezes, principalmente nós como somos jovens, ainda adolescentes, crianças, a gente passa por tantas situações, tantos apertos, a gente pergunta, caramba, será que Deus esqueceu de mim? Por que eu passo por tanta situação? Ou porque eu nasci nessa família, caramba, é tanta complicação, é tanta coisa, é tanta desgraça, caramba. A gente fica naquele processo lamunhando, mas a gente observa que não é por acaso.
É um jogo de dados que nasceu ali por acaso, não tinha um lar para nascer, nasceu. Não, tudo está conectado, tem um fim útil, um fim necessário. E essa compreensão nós temos que amadurecer ao longo do tempo, e cada vez mais cedo, pelo nosso esforço e pela nossa atenção. Observamos aqui que tudo na nossa existência, as dificuldades, é para nos testarmos, é para nos pormos à prova, para nós superarmos, nós irmos além daquele limite que até se coloca para nós, como aqui é a tampa, daqui eu não posso passar. Sim, podemos passar pelo esforço. Mas ainda no estado de incompreensão, achamos que apenas quando o calo dói, ou quando começa a ferver o tabuleiro, a chapa, a gente começa a se mexer, a querer pular cada vez mais alto. Mas por que esperar a chapa esquentar? Por que esperar as coisas tomar um volume, uma proporção em que o controle fica muito mais difícil? Será que a nossa desatenção, ou a nossa visão, o nosso foco está em outro olhar, não querendo dominar essa situação, ter o controle sobre ela, não deixar que ela nos domine? É o nosso olhar para entender e compreender. É como um cavalo arredio em que precisa ser dominado. Como se o cavalo representasse ali a paixão. Nós temos que dominar. E para dominar, temos que ter o equilíbrio, o bom entendimento, saber da nossa capacidade, saber o que nós queremos e qual é a utilidade, o que é essencial para cada um de nós, na nossa existência. E saber ali, trabalhar, domar aquilo ali. Para que aquilo ali nos sirva de utilidade, não ao contrário. Para que possamos usufruir daquilo com os prazeres, com as paixões, com as sensações, que nos levarão a um bom termo, que ficarão somente no corpo físico, nas paixões e sensações materiais. Mas quando chegar a nossa hora, quando chegar o momento da nossa passagem, dessa vida imortal, aonde estava a nossa oportunidade de dominar, de trabalhar, de treinar, de criar o entendimento e a compreensão para o equilíbrio? Uma oportunidade se passou. Então a felicidade e a infelicidade está na forma como nós imprimimos. E para a gente imprimir isso, a gente precisa ouvir, aprender, escutar, interagir, exercitar e praticar essa compreensão. E começa tudo pela necessidade, mas pela atenção nossa, pelo nosso foco, em tentar compreender e entender essas coisas. E refletir para o nosso passado, através do retrovisor, para analisar e seguir à frente no nosso progresso. Vamos aqui pular agora para o 8º ponto aqui de Kardec. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para por fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, sim, como um retorno sincero ao bem. Quando nós observamos que a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado, nós observamos que o castigo não é algo que vem externo, não é algo exterior que vinha oprimir ao espírito, que vinha castigar fisicamente, moralmente, para que ele ali se sinta oprimido, submetido e ele veja a transformação. Não. A duração do castigo é nossa própria consciência. São nossos próprios atos, as nossas aquisições errôneas, equivocadas, é que causam, por efeito, o sofrimento. Então, observamos que somos nós, a nossa autonomia é que está ali presente para desenvolver e desenrolar essa situação com a qual nós nos encontramos, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Então, observamos que não está delegada a algo externo, mas assim a nós, a cada um de nós. Isso aumenta a nossa responsabilidade, mas isso nos faz ter cada vez mais conscientização da nossa trajetória, conscientização do que podemos fazer e como podemos agir para trabalhar na outra direção, para que cada vez mais busquemos diminuir os sofrimentos e caminhar em direção ao equilíbrio, ao bem. Finalizando aqui na 11ª aqui, é possível que um espírito não se aperfeiçoe jamais? Não. De outro modo, ele seria fatalmente voltado a uma inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. Então, observamos aqui que não existe imperfeição eterna, não existe condenação eterna.
castigo eterno. Não, porque todos nós somos fadados à perfectibilidade, às oportunidades da nossa existência. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento, e por vezes muito lento, e sua obstinação no mal muito tenaz, ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, e em que, apesar de sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina, assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento. O espírito errante, que sofre moralmente em virtude de sua imperfeição, vive a ilusão de que essa condição lhe será eterna. O seu arrependimento, como ato consciente da vontade livre, por si só lhe dá nova perspectiva, e ele vê agora a oportunidade de mudar, experimentar um bem-estar que o consola. Observamos aí que, realmente, como estamos numa dor de dente numa madrugada, parece que não chega amanhã. Parece que não passa. Ou quando estamos internados em um hospital, se tratando, as noites, o dia parece infindável, não termina, caramba. Quando eu vou sair daqui? É difícil. No estado que nós estamos, não compreendendo toda a relação, toda a situação do nosso organismo, parece que é infinito, parece que nunca vamos sair dali. Assim acontece com o espírito que ainda não está bem esclarecido, ou bem senhor de si mesmo e da justiça divina. Pensa que é eterno aquele sofrimento, que nunca vai passar, que sempre estará naquela situação. Mas quando chega ali os esclarecimentos oportunos, a trazer a ele a lucidez e a compreensão da justiça divina e do estado que se encontra, e que ele, através da sua vontade, da sua força, da sua conscientização, pode mudar isso. E nesse momento, quando ele vê que pode mudar e sente que realmente o bem está em toda parte, algo modifica ali o entendimento. E aquele sofrimento tenaz, só em saber que parece que nunca ter fim, já começa a deslumbrar. Uma luz no fim do túnel já começa a aparecer, a iluminar esse caminho, fazendo com que aquele sofrimento, que era tenaz, comece a diluir. Mas que a sua caminhada ao encontro do seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, através do arrependimento, para que possa ali haver todo um processo, um caminho de retorno ao caminho do bem, se faça presente, ele sente as forças voltarem, o entendimento e a compreensão, pela sua conscientização. E na sua conscientização, ele retorna. Aí observamos que o arrependimento não é pelo sofrimento, pura e simplesmente pela dor que sente. Caramba, estou sentindo dor, eu me arrependo para se livrar da dor. Não. Depende da conscientização. Depende do conhecimento e entendimento que ele tenha de uma realidade que para ele estava encoberta, mas que está sempre presente em todo o universo, em tudo em que nós estamos inseridos. Todos os seres da criação. Sentindo isso e impulsionado pela espiritualidade, ele sente nisso um refrigério para seguir em frente, para se levantar, para se erguer, para ali se diluir toda aquela raiva, aquela angústia, todos aqueles fatores que nos prendem, que nos ancoram num ponto da nossa existência, sempre pensando naquele ponto, naquelas nossas falhas. Não devemos ficar revisando as nossas falhas, revisando e olhando e não acaba mais. Mas devemos ter uma outra perspectiva, fazer um outro trajeto, um outro caminho, uma outra forma, novas escolhas, para que possamos avançar com entendimento, com compreensão, com conscientização. Assim são esses esclarecimentos oportunos que Erich Stanislas, lá em 1863, numa comunicação espontânea, nos trouxe. E que, observando pelo tempo, parece que foi ontem uma comunicação, ou parece que foi agora que recebemos uma comunicação. Porque os fatos que ele nos trouxe parecem ser tão presentes, tão reais para a nossa vida, ou para aquelas pessoas queridas, nossos amigos conhecidos que desencarnaram há pouco tempo, ou já há algum tempo, nas condições que eles se encontram. Vemos a justiça divina a abraçar todos nós. Estejamos nós encarnados na nossa caminhada aqui material, passando pelas situações, ora tropeçando, ora se levantando, ora caminhando com firmeza, ora amparando e ajudando, mas também os nossos queridos que desencarnaram, que fizeram a sua passagem, que se encontram no mundo espiritual, também são acolhidos
também nos acolhem, também estão ali experimentando, entendendo e compreendendo essas informações oportunas necessárias para o nosso crescimento e fortalecimento da nossa consciência enquanto ser inteligente da criação. Uma boa noite a todos e que possamos caminhar cada vez mais com firmeza e segurança e com autoestima em nós, na nossa potencialidade, na nossa capacidade. Que cada dia é um dia diferente. Assim como hoje amanheceu sem chover, choveu na parte da manhã, choveu na hora do almoço, a parte da tarde clareou e agora está fazendo frio. Assim é a vida. Que estejamos sempre preparados para cada situação, através da compreensão, do entendimento e das nossas virtudes. Uma boa noite a todos. E agora eu vou passar para a Ângela, falando sobre a necessidade da encarnação, né? Tudo a ver. Vamos lá. Mais uma oportunidade da gente estudar um pouquinho mais dessa doutrina, que nos traz, assim, elementos tão importantes para que nós possamos nos posicionar aqui na Terra. Afinal de contas, quem somos nós? Vocês já observaram, eu até comentei já aqui na terça-feira, mas como hoje vocês são outros, eu posso comentar de novo. Vocês já observaram que não existe em lugar nenhum outro você? Pode procurar no planeta inteiro. Você é só você. Não existe. Pode ser gêmeos, DNA, impressão digital diferente, jeito de se expressar diferente. Tem diferenças. Gêmeos, univitelinos, lá o que for. Não existe outro igual. Cada ser aqui no planeta é único. Deus, na sua perfeição, não ia errar nisso. Então, nós estamos tendo a grande oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de buscarmos realmente esse eu que habita em nós. Então, somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência aqui na Terra, um aprendizado, né? E o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos em busca de progresso. Pelo menos deveríamos estar em busca de progresso. Tem pessoa que quando nasce, se nasce bem financeiramente, acha que pode viver, passar pela vida em brancas nuvens, né? Não precisa fazer nada, não precisa curtir nada, não precisa buscar o autoaprimoramento. Está perdendo as grandes oportunidades. Porque nós estamos aqui na Terra para buscarmos o nosso progresso. Mas nós vamos vir aqui muitas vezes? E vai depender da gente. Se nós fizermos a nossa parte direitinho, nós vamos vir menos vezes. Agora, se nós não nos dedicarmos, ficarmos realmente achando que estamos aqui apenas para poluirmos, para curtirmos a nossa vida, vamos vir mais vezes. Então, é importante a gente observar que vai depender sempre da gente. Então, enquanto encarnados, somos corpo, pesado, grosseiro, somos perispírito, que é aquele intermediário entre corpo e espírito. É aquela ligação, aquele laço fluídico que liga o espírito ao corpo grosseiro. Porque o espírito não podia se ligar direto. Então, existe o perispírito, Deus criou tudo de uma forma perfeita, né? E nós, o que nós somos? Nós somos espírito. Nós somos essa flama, essa inteligência que povoamos o universo. É só a Terra? Não. Existem milhões, bilhões de planetas povoados aí nessa imensidão. Não existe céu estrelado apenas para que nós
possamos curtir as belezas da noite. Não, lá nesses mundos existem também espíritos encarnados buscando também o seu crescimento. A encarnação, do ponto de vista material, tal qual a vemos aqui na Terra, se limita a mundos inferiores. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda estamos pertinho ainda do nosso início de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E vai depender da gente, espíritos encarnados, esse planeta também ir evoluindo, né? Então, vai depender dos espíritos que aqui reencarnarem, essa Terra evoluir. Então, é importante que todos nós nos esforcemos, né? Procurarmos nos libertar mais rapidamente dessas encarnações pesadas, trabalhando pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento. Mas como que nós vamos fazer isso? Vocês poderão perguntar. Nos libertando dos vícios, das paixões, né? Cultivando a fraternidade, o amor na sua essência, buscando sempre a melhora moral e intelectual também. É importante que a gente atente para esse detalhe, buscarmos o nosso crescimento constantemente. Não podemos ficar passando pela vida em brancas nuvens. Já falei, né? Enquanto na erraticidade, ou seja, livre do corpo, no estado espiritual, né? Nós poderemos ser mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo estivermos mais desmaterializados, não ficarmos presos às coisas materiais. A encarnação é uma punição? Vocês acham, portanto, depois disso aí, é um castigo, é uma punição? Somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Nós, quando abrimos, falamos da necessidade da reencarnação e limites da reencarnação. Será que isso aí vai ficar sempre assim? Não. A encarnação é necessário para que, com a ajuda do elemento material, possamos realizar os propósitos que Deus nos confiou à execução. Então, a gente tem que estar aqui, nesse momento, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos em busca da perfeição. Mas, como eu falei, né? Nós temos que investir em nós somos únicos. Não existe outro igual a nós em lugar nenhum do planeta. Mas nós é que temos que fazer isso. Não existe ninguém com um sorriso igual, com um olhar igual, com impressão digital igual. Não existe. Pode existir, sim, tipo de sangue, mas isso é uma coisa material da matéria em termos de... Até mesmo para que haja doação, né? Conforme a gente pede sempre aqui. Um ajudar o outro. Mas em termos de crescimento, não. Vai depender de cada um de nós. Então a gente tem que investir na gente. Porque nós precisamos estar nesse planeta porque somos espíritos ainda imperfeitos, né? A encarnação, quando nós mergulhamos num corpo material, como o pequenininho ali, o Mateuzinho, né? Nós viemos aqui para desenvolvermos a nossa inteligência. Todos fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado já com potencial de nada. Nós saímos do marco zero. E dali vamos caminhando passo a passo, né?
Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, tivemos o mesmo ponto de partida e cada um tem que lutar pelo seu aprimoramento. Nenhum de nós temos privilégios quando nascemos e desenvolveremos um dia. Mas por que eu não me lembro? Se eu estou aqui, se eu já vivi aqui, por que eu não me lembro de nada? Graças a Deus nós temos a bênção do esquecimento. Já pensou se nós lembrássemos as peças, as coisas que nós já aprontamos no passado? E hoje estarmos juntos novamente com os nossos familiares? Ia ser terrível, né? Encararmos. Então, Deus nos dá o esquecimento para que a gente possa, através desse convívio familiar, social, irmos buscando, podando as arestas, né? Nos libertando desses problemas que nós acumulamos em nós do passado. Então, graças a Deus, temos o esquecimento para não nos lembrarmos. Às vezes a gente pode achar até assim, né? Fulano é tão antipático, eu não sei por que meu santo não casa com um dele. Vamos podar isso aí, vamos acabar com isso. Vamos nos aproximar daquela pessoa, vamos procurar ser amigo daquela pessoa, porque com certeza nós às vezes temos algum problema, né, do passado a resgatar. Nem sempre pode ser isso, mas pode ser, né? Não podemos garantir que é sempre, mas com certeza, né? Dependerá de nós tornarmos a nossa encarnação um castigo. Quando perdemos as oportunidades, como eu citei agora, né? Usando mal o nosso livre-arbítrio. Não gosto de fulano, eu vou me afastar de fulano. É assim? Não. Então eu vou ficar sempre amargando aquilo, me sentindo mal. Não podemos entrar nesse tipo de situação. Precisamos, sim, nos libertarmos dos vícios, das paixões e de todos esses sentimentos que vão fazer da nossa encarnação um castigo, um sofrimento, porque nós não queremos isso para nós. Nós precisamos investir em nós, investir em nosso crescimento. No caso de um estudante, ele poderá levar menos tempo para se formar em determinado curso, enquanto que outro poderá levar o dobro do tempo. Um se dedicou, estudou, caprichou e seguiu em frente. O outro vai repetir. É o caso nosso. Nós estamos marcando passo, então a gente vai voltar na Terra muitas vezes com encarnações difíceis, com muito sofrimento, com muita dor. Então a gente tem que procurar se melhorar, investir em nós, para que a gente passe tranquilo pelas nossas dificuldades, vencendo as nossas limitações, né? É o caso do estudante negligente, preguiçoso, que fica obrigado a repetir certas classes e tudo se torna mais difícil, né? É importante que a gente procure libertar a nossa consciência, termos o nosso alvo, o nosso objetivo, para que a gente não perca a grande oportunidade que estamos tendo. Nós estamos aqui na Terra para crescermos. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes mundos. Isso está no Evangelho e é importante a gente observar bem isso aí. Será que a gente poderia viver uma vez só aqui,
ou então vir aqui várias vezes, mas só aqui nesse planeta, ou a gente poderá ir a outros planetas, né? E os espíritos nos respondem aqui que só seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças entre nós, humanidade, né, entre os homens, do selvagem ao homem civilizado, revelam que existem vários graus que todos nós temos que percorrer, né? Nós estamos vendo agora, né? A gente tem notícia de crianças que já estão nascendo com uma capacidade intelectual fantástica. Por que que esses já estão conseguindo isso e o meu neto não? Ou por que que eu também não tive? Ou ela, ou ele? Então, são espíritos que já percorreram a parte intelectual e já estão lá na frente. Eles já fizeram o seu dever de casa, já se dedicaram, né? Por isso que existe aqui no planeta selvagem e homem civilizado. Então, a gente observa que são espíritos que estão vindo aqui para determinados tipos de crescimento. Eles vêm pesquisar, eles vêm analisar, eles vêm se instruir e também progredir moralmente. Qual seria, portanto, a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Será que isso teria algum objetivo? Será que Deus achou que aquela criança não precisava ficar aqui, né? Com certeza, essas encarnações são necessárias, né? Ou para a família, ou para aquele próprio espírito, que queria muito reencarnar e vem com esse tipo de problema, vai desencarnar rapidamente, né? E não foi em vão, com certeza, porque Deus, nas suas leis sábias e perfeitas, nada faz de inútil. Então, as encarnações das mais... Temos pessoas que vão viver 100 anos e temos pessoas que vão viver 1 ano, 2 anos. Espíritos, todos estão passando pelo seu aprendizado aqui na matéria. Ah, eu queria muito ficar aqui na Terra, mas Deus está me tirando com 10 anos, com 11 anos, 15 anos, não importa. Então, a gente tem sempre que observar que Deus, com as suas leis sábias e perfeitas, nada faz de inútil. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Então, a gente tem que ter certeza que se nós estamos aqui, é para aproveitarmos essa nossa estadia terrena. Deus quis que os espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de famílias, apoiando-se numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, a gente observa que não existe limitação da reencarnação. Nós poderemos vir aqui milhões de vezes, 100 vezes, não importa quantas vezes nós venhamos a ver. Mas, com certeza, precisamos do elemento material, da matéria, do corpo, para crescermos. Você vê que coisa linda a família, né? Vem o pai, a mãe, a encaminhar aquele serzinho que está chegando, caminhando pelos caminhos tortuosos aqui da terra,
ensinando, dando noções de moral, dando noções intelectuais, e aquela família vai crescendo, vai evoluindo. Depois esses pais desencarnam e ficam aí os filhos para gerar novas famílias, e por aí nós estamos. Todos nós estamos aqui, não existe limite. Vai depender de nós esse limite da reencarnação. Nós precisamos ter que vir aqui muitas e muitas vezes. Mas vamos nos esforçar para não ficarmos aqui muito tempo. Vamos nos esforçar para evoluir, para crescermos, para irmos para orbes mais evoluídos, menos materializado, porque aqui o nosso corpo é pesado, é difícil, tem dor aqui, ali e acolá. Nos mundos evoluídos não temos isso. Nos mundos evoluídos não existe essa dor, existe a fraternidade legítima. Então nós temos que nos esforçar para irmos para esses planetas mais evoluídos. Vai depender, como eu já falei, de cada um de nós. Se nós praticarmos a solidariedade, a fraternidade e a igualdade, nós não somos melhores que ninguém no planeta Terra. Todos nós somos espíritos ainda presos ao erro, presos às coisas do mundo. Precisamos nos libertar, sermos solidários, procurarmos sermos fraternos, sermos amigos, sermos companheiros em todas as situações. Não é por causa de pandemia só, não. A pandemia agora talvez esteja despertando sentimentos novos de solidariedade, de fraternidade, porque as pessoas estão realmente preocupadas com o seu próximo, porque ele sabe que a coisa pode bater na sua porta. Então, a gente está vendo que nós estamos aqui de passagem. Vai depender de nós virmos ou não muitas vezes, mas com certeza nós somos únicos. Nós somos somente nós. Ninguém sorri igual a você. Ninguém olha igual a você. Ninguém sente igual a você. Então, Deus é perfeito. As suas leis são sábias. E todos nós estamos tendo a grandiosa oportunidade de estarmos habitando um corpo, veículo pelo qual nos expressamos aqui na Terra. Se nós somos únicos, é porque Deus quis assim. Então vamos valorizar esse Deus de amor e misericórdia que nos ama tanto, que está sempre nos dando a oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Está sempre mandando missionários aqui na Terra para nos chamar a atenção. O maior exemplo foi Jesus. Jesus veio à Terra, não é que ele precisava reencarnar aqui na Terra, não. Ele já estava liberado das coisas do mundo. Ele veio para ajudar a humanidade, deixar neste planeta este legado de amor que a doutrina espírita veio trazer para nós de uma forma mais clara. Porque na época, as parábolas, né, se a gente não nos aprofundarmos no estudo da parábola, a gente talvez fiquemos assim meio com dificuldade. Mas hoje a doutrina espírita disseca isso para a gente, transforma isso em palavras muito mais acessíveis a todos nós. Então vamos buscar cada vez mais esse nosso crescimento. Que o Mestre Jesus possa continuar nos abençoando, nos envolvendo, nos fortalecendo, e que cada um de vocês procure investir em vocês, porque vocês são filhos amados e únicos. Muita paz para todos.